Olá amigos, sou o Gabriel Allen do canal Objetos Antigos e esse é mais um Curiosidades Antigas. A Roma Antiga foi a luz da civilização em um mundo de trevas. Nas palavras deles, Roma era a sede da virtude, império e dignidade, regidos por leis tão firmes que puderam superar as bibliotecas de todos os filósofos. Os romanos, porém, tinham uma definição diferente de virtude e dignidade do que conhecemos hoje. Algumas leis eram tão absurdas que sequer conseguiríamos pensar nisso nos dias de hoje. E eu vou mostrar para vocês algumas leis malucas da Roma Antiga. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Já vai deixando seu like, clicando no botão de gostei embaixo do vídeo. E se não é inscrito no canal, clica aí no botão vermelho de inscrever-se. Esses simples 2 cliques nos dão ainda mais força para continuar produzindo conteúdos. A cor roxa na Roma Antiga era vista como a mais digna e majestosa de todas as cores. Os imperadores vestiam-se todas as manhãs com suas melhores togas roxas. E eles se sentiam tão bem com essa cor que não deixavam mais ninguém usá-la. Mas também não era só isso. A tintura roxa era absurdamente cara. Ela era importada da Fenícia, onde faziam corante de moluscos. E para fazer a tintura suficiente para uma toga, eles tinham que esmagar cerca de 10 mil moluscos. Deste modo, a toga púrpura literalmente valia seu peso em ouro. A lei contra o uso da cor roxa se chamava Lei Suntuária, uma lei romana planejada para manter as classes mais baixas de fazer exibições extravagantes de riqueza. Os imperadores romanos queriam ser capazes de apenas com um olhar poder identificar a posição social dos demais. Isso tudo era só para ter certeza que acidentalmente eles não fossem educados com os camponeses. Essa lei era muito rigorosa. Se você não fosse considerado um cidadão, você não era autorizado nem a vestir uma toga, e caso usasse, a pena seria a morte. Os funerais romanos começavam com uma procissão onde as pessoas andavam com o corpo pela rua chorando. Se muitas pessoas chorassem no funeral de alguém, significava que a pessoa era muito popular. Então, para impressionar a vizinhança, alguns familiares do falecido contratavam profissionais para fingir o choro. Algumas mulheres que nem sequer conheciam o falecido eram pagas para andar na procissão, literalmente arrancando os cabelos e arranhando seus próprios rostos no faz de conta da tristeza. Virou uma situação tão extrema que foi criada uma lei que proibiram as mulheres de chorar nos funerais. Nem mesmo as mulheres da própria família poderiam chorar, só para evitar a contratação dessas atrizes de funeral. Se um homem encontrasse sua esposa tendo um caso, ele poderia prender sua esposa e seu amante e chamar cada vizinho para ver. Ele tinha 20 horas para chamar quantos vizinhos conseguisse e convidá-los para ver a pessoa com quem sua esposa o traiu. Em seguida, ele tinha 3 dias para fazer uma declaração pública descrevendo onde encontrou sua esposa, quem estava tendo relações sexuais com ela e qualquer outro detalhe mais picante que conseguisse fornecer. Ele também era obrigado legalmente a se divorciar de sua esposa, ou então ele era acusado de latrocínio, que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição sob qualquer forma ou aspecto, havendo ou não mediação direta ou intuito de lucro. Ele poderia matar o amante de sua esposa se ele fosse um escravo ou um prostituto. Se fosse um cidadão, porém, ele teria que falar com o seu sogro. Os pais na Roma Antiga poderiam legalmente matar os amantes de sua filha, não importando nem a cor da toga que usavam. Agora, se alguma mulher pegasse seu marido tendo um caso, praticamente a única coisa que ela poderia fazer era chorar. Mas somente se não tivesse nenhum funeral acontecendo nas proximidades. Na Roma Antiga, em algumas circunstâncias, cometer suicídio era considerado um ato muito prudente. Reis mantinham veneno na mão caso as coisas ficassem realmente ruins, e pessoas doentes eram incentivadas a beber cicuta para pôr fim ao seu sofrimento. As únicas pessoas que não poderiam cometer suicídio eram os soldados, escravos e prisioneiros. Isso era apenas por razões econômicas. Soldados eram úteis ao reino e não poderiam sair de seus postos. Os criminosos não poderiam morrer antes que eles fossem condenados, para que o Estado pudesse aproveitá-los em suas propriedades. E se um escravo cometesse suicídio, o proprietário tinha direito a um reembolso total. Existia até uma repartição exclusiva para o suicídio, onde os romanos tinham um sistema formalizado para solicitar suicídio. Uma pessoa deprimida poderia apresentar uma petição solicitando sua morte ao Senado. E se o Senado concordasse que realmente era melhor a pessoa estar morta, eles recebiam uma garrafa de veneno. Os romanos acreditavam que os relâmpagos eram atos dos deuses realizados por Júpiter. Se algo fosse atingido por um raio, não era considerado má sorte. Se fosse uma árvore ou uma pessoa, significava que Júpiter tinha decidido que era a hora da pessoa ir embora desse mundo. Se fosse seu amigo ou um parente que tivesse sido atingido por um raio, você era legalmente proibido de levantar o corpo acima dos joelhos, e você de forma alguma não poderia enterrar o corpo. Se fizesse, significava que você estaria roubando um sacrifício de Júpiter. E se mesmo assim você quisesse ir contra a lei e enterrar a pessoa que foi atingida por um raio, você é que seria sacrificado como uma oferenda a Júpiter no lugar de seu amigo. Os pais da Roma Antiga tinham o direito legal de vender temporariamente seus filhos,
Um acordo seria feito entre um pai e um comprador, e o filho se tornaria posse do comprador. O comprador, como parte do negócio, depois de algum tempo teria que trazer a criança de volta para casa. Qualquer pessoa poderia vender seu filho como escravo por até 3 vezes. No entanto, na terceira vez seria considerado um péssimo pai. Acreditem, só na terceira. Nas 2 primeiras ele ainda seria um ótimo pai. Nesse caso, o filho teria de terminar o seu trabalho como um escravo, porque vocês sabem, né? Negócio é negócio. Mas depois ele seria legalmente emancipado de seus pais. Porém, o limite era de 3 vendas em escravidão por criança. Então, se você já tinha vendido a sua criança mais velha 2 vezes, você poderia sempre passar para a próxima criança. Os romanos tinham um conjunto de regras que chamavam de usuápio, que eram as leis sobre quanto tempo você tinha que possuir algo antes que ele se tornasse sua propriedade. É muito parecido com a nossa lei de uso capião. Se você tomasse posse de algo por um certo período de tempo e ninguém reclamasse, ele poderia se tornar legalmente seu. E isso também incluía pessoas. Nesse caso, esposas legalmente tornavam-se propriedade de seus maridos se ficassem em sua casa por um ano completo. Mas se ela realmente quisesse sua liberdade, ela poderia tê-lo contanto que ela deixasse sua casa por 3 dias consecutivos a cada ano. Assim, a cada ano na Roma Antiga, as mulheres deixavam suas casas e se escondiam em outro lugar por alguns dias para não se tornar posse de ninguém. E para finalizar esta lista maluca, temos essa bizarrice que acontecia no primeiro século da Roma civilizada. Não havia limite para que um pai pudesse educar sua família. Ele poderia dar qualquer tipo de punição para seus filhos. Isso significa não apenas que ele era autorizado a dar palmadas, mas se os seus filhos se comportassem mal, ele poderia simplesmente matá-los. Os pais mantinham esses direitos mesmo depois que seus filhos crescessem. As filhas ainda tinham que temer seus pais mesmo após o casamento, e elas só ganhavam independência quando seus pais morriam. Com o tempo, Roma relaxou essas leis um pouco. O direito de matar membros da família terminou no 1º século a.C., embora, mesmo assim, eles mantiveram algumas exceções. De acordo com a nova lei, pais só podiam matar seus filhos se eles fossem condenados por algum crime. E é isso, amigos. Se gostaram do vídeo, não esqueça do like, clicando no botão de gostei embaixo do vídeo, e clique aqui para se inscrever no nosso canal. E clique aqui para assistir o vídeo onde conto como Pelé parou uma guerra. E até a próxima!